dia, amada Igreja Batista do Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco nesta manhã desse canal. Estamos aqui mais uma vez e não da forma que gostaríamos. Estamos aqui, infelizmente, com muita tristeza, com muita apreensão com as coisas que estão acontecendo. Estamos aqui sofrendo efeitos de uma pandemia, embora estejamos vendo que ela está regredindo, mas nós estamos também aqui sofrendo os efeitos das condições climáticas aqui no nosso país e no mundo, e estamos aqui também observando aquilo que está acontecendo na Europa, observando a invasão da Rússia na Ucrânia, e isso nos entristece tremendamente. Não podemos nos furtar de falar, não podemos deixar de comentar estas coisas que estão acontecendo, mas não somente não podemos deixar de falar, como também devemos conclamar as pessoas, tanto a ação daquilo que pode ser feito, daquilo que dá para nós fazermos, e também conclamar as pessoas que temem a Deus, as pessoas que são seguidoras de Jesus Cristo, as pessoas que reconhecem a existência de Deus e temem a Deus, a todos estarmos juntos em oração, em clamor, por todas estas situações que estão acontecendo. E, coincidentemente, a passagem que vamos ver hoje fala a respeito da oração. Nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus. E a passagem que nós vamos ler fala exatamente a respeito da oração. O tema que Tiago aborda aqui é a oração como expressão da nossa fé. Eu poderia dizer que a oração, ela é resultado da nossa fé, ela é fruto da nossa fé. Eu poderia dizer que a oração é a fonte, é a força da nossa fé. Mas, muitas vezes, dizemos, qual é a marca do cristão? O que é que caracteriza a nossa fé? O que caracteriza que somos seguidores de Jesus Cristo? Poderíamos dizer, como já vimos em muitas passagens aqui que meditamos, a respeito do amor. O amor como expressão da nossa fé, o amor como manifestação da nossa fé. Então poderíamos dizer tranquilamente, o amor é então a expressão da nossa fé. Mas hoje eu quero abordar a respeito da oração como a expressão da nossa fé. Porque nós podemos ter atos de amor, nós podemos viver na prática do amor, mas aquilo que gera a força para nós amarmos, a condição para nós amarmos aquilo que não é amável, a condição para nós mudarmos os nossos sentimentos, a condição que move os nossos pensamentos em direção a Deus ou em direção às pessoas, ela não se dá pela nossa própria força. Nós só podemos dizer que somos levados a amar se formos levados a orar. Nós só podemos dizer que podemos viver e nos mover em Cristo se isto for regado, se isso acontecer pelo amor. Nós só podemos dizer a respeito da expressão da nossa fé, que é a verdade, a palavra de Deus, a revelação de Deus. Nós só podemos ter isso gravado em nossos corações e nós só podemos praticar estas verdades da palavra de Deus, não apenas pela nossa conscientização e pela nossa força interior, mas
pela oração. Pela oração. Deus nos deu a bênção e o recurso da oração para nós nos alimentarmos dele, para nós nos alimentarmos da sua palavra e para nós nos alimentarmos da sua vida fluindo dentro de nós. A nossa força só pode vir das nossas orações. Aliás, pensamos apenas em orar quando estamos fracos, mas a oração deve ser a motivação da nossa vida e do nosso viver. Portanto, leiamos aquilo que diz Tiago no capítulo 5, nos versos 13 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disto. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessas pessoas e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, aqui nós vemos que o tema principal é a oração. Embora nós vejamos aqui na passagem algumas outras questões, por exemplo, quando o Tiago diz, está alguém entre vocês contente? Cante louvores. Quando ele diz também no final, se alguém dentre nós estiver fora da verdade, estiver afastado, estiver vivendo numa condição de vida de derrota, de sofrimento, perdida, sem rumo, que nós possamos ir em busca dessa pessoa, que nós não podemos desistir desta pessoa, nós não podemos deixar esta pessoa definhar dentro da sua condição de vida e dos seus próprios erros. Então nós vemos aqui alguns outros temas, mas a linha mestra aqui desta passagem é a oração. Primeiramente, então, o que ele está nos ensinando a respeito da oração? Ele está nos ensinando simplesmente a orar. É interessante que o fim da sua carta, das suas recomendações, o fim das suas orientações para a igreja que estava na dispersão, para os cristãos dispersos nas várias partes do mundo, que no caso era a Europa, a Ásia de então, a África, para que eles orassem. Então, Tiago, ele termina as suas recomendações e a sua orientação desta forma: orem. Orem
em todo o tempo e o tempo todo. Orem em todas as circunstâncias. É interessante, às vezes nós passamos por algumas situações e dizemos assim, já não nos resta mais nada senão orarmos. Já não saiu da sua boca, de repente, esta afirmação? Ela é perigosa, porque muitas vezes nós pensamos, temos que orar a respeito de determinada situação. Temos que orar sempre, antes, durante e depois. Um pastor uma vez disse que estava lá na sua casa, orando e lendo a palavra, estudando a palavra, e de repente chegou o irmão lá, tocou a campainha e chegou para o pastor. Bom dia, pastor, tudo bem? O que o senhor está fazendo? Ele disse que, meu irmão, eu estou em oração, estou meditando na palavra. Aí aquele irmão, ele disse, chegou para ele, pastor, já que o senhor não está fazendo alguma outra coisa, o senhor gostaria de ir comigo fazer uma visita para uma pessoa? Ele expressou talvez aquilo que ele sentia, que ele pensava. Muitas vezes nós achamos que o importante é aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos realizando. Eu muitas vezes falei assim que oração sem ação só fica não é oração completa. Sim, nós devemos agir. Mas é interessante nós observarmos a vida de Jesus de oração. Ele fortalecia e ele só saía para o seu ministério nos 3 anos da sua vida, o seu intenso ministério, ou poderíamos dizer, a sua intensa missão, que era: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Sempre em oração. Jesus se recolhia para orar. E aí nós poderíamos perguntar, qual é a relação de Jesus com a oração? Nós sabemos que Jesus é verdadeiramente homem e Jesus foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Nós sabemos que Jesus ressuscitou como homem, morreu e ressuscitou. Nós sabemos que Jesus, como homem, ele era dependente da direção e do poder e da ação do Espírito de Deus. Ele era dependente da direção do Pai. E Jesus, como Senhor, ele era aquele que, como falou para os seus discípulos, quando eu for, eu vos enviarei o Espírito. E ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então Jesus vivia sempre em constante oração. E primeiramente aqui diz, está alguém entre vocês sofrendo? Que ele ore. Interessante, está alguém entre vocês passando por alguma situação difícil? Está alguém entre vocês passando por algum problema? Está alguém entre vocês passando por alguma tribulação, por alguma forma de opressão, de perseguição? Está alguém entre vós sofrendo por alguma condição de injustiça? Está alguém entre vós sofrendo por alguma situação que não dependa de vocês, do seu eu? Pois é isso que significa esta palavra aqui, sofrimento. Está alguém sofrendo? Significa esta palavra sofrer aqui. Você está passando por alguma situação além das suas circunstâncias, além da sua vontade, que não veio da sua vontade e nem da sua forma de viver, ou que veio até como fruto da sua fé, como expressão da sua fé,
uma perseguição por causa do nome de Jesus, por causa de você expressar a sua fé e os seus valores. Ele diz aqui que ore. É interessante, ele para aqui. Ele para aqui, ele não diz, e os seus problemas serão resolvidos, e a sua aflição cessará, e a perseguição parará de acontecer, deixará de acontecer, e os seus problemas deixarão de acontecer. Muitas vezes nós temos uma visão errada da oração. Muitas vezes nós oramos pedindo a Deus que nos retire as aflições, os sofrimentos, as perseguições, as tribulações. Mas, muitas vezes, e nós temos que entender isto, porque a Bíblia nos considera bem-aventurados de viver e sofrer e pagar o preço do nosso compromisso do senhorio de Jesus. Por que nós achamos que a oração só nos isenta de situações e temos que orar para que Deus nos liberte e nos proteja e nos impeça que coisas aconteçam? Interessante que a passagem diz, alguém está sofrendo, que ore, porque até as situações poderão ser resolvidas. Podemos orar, pedir a Deus para que abra uma porta de emprego. Podemos orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria para enfrentarmos alguma situação, sim. E podemos resolver conflitos, situações, ou muitas vezes nós vivemos em conflitos e situações que não passam, mas a oração, ela se dá não só para nossos conflitos passarem, mas para nós enfrentarmos as nossas tribulações e as nossas situações. Deus nos fortalece. E muitas vezes se afastam da fé, às vezes por não entender exatamente isso. Por causa de perseguições, por causa das aflições, por causa de problemas e sofrimentos, desanimam e desanimam até de orar, desanimam de clamar a Deus e dizem, puxa, eu estou vivendo, eu estou sendo consagrado, estou frequentando a igreja, estou lendo a Bíblia, estou orando, estou contribuindo e estou fazendo coisas. A palavra de Deus nos ensina a orar, Senhor. Orar. E é o que Jesus ensinou os discípulos a fazerem quando ele estava no último momento de aflição. Ele diz, vocês não podem sofrer nem um pouco comigo? Vigiai e orai. Porque na realidade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então temos sim limitações. E a palavra de Deus nos ensina a orarmos para que possamos enfrentar e ter forças para vencer as tentações, para passarmos pelas aflições e pelas provações, para permanecermos em pé em situações que às vezes não conseguimos escapar ou não podemos escapar. Então, a palavra de Deus nos diz primeiramente, entre vocês está alguém sofrendo, que ele ore. Agora, a palavra de Deus nos diz aqui também, entre vocês há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores, que ele cante louvores. E eu quero parar por aqui e na próxima semana nós veremos os próximos aspectos, porque eu acho que cada um destes aspectos merecem uma consideração especial da nossa parte. É certo que a oração, ela se volta para tudo e para todas as situações. Enfermidades, problemas, tribulações, alegria. A passagem aqui
diz a respeito da alegria. Está alguém entre vocês contente? Cante louvores. O apóstolo Paulo ensina que em nada andeis ansiosos, mas em tudo nós possamos levar a Deus através da oração e da súplica e de ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Então a oração tem as suas várias situações e a oração tem também as suas intensidades. Orar, não somente orar, suplicar, nos derramarmos a Deus, é que neste exato momento, aquilo que falei no início, precisa acontecer. Nós devemos nos derramar diante de Deus. E aqui, quando falamos a respeito do sofrimento, está alguém entre vós sofrendo, que ore. Aqui não está falando apenas de um sofrimento particular. O texto não aborda, não fala a respeito, mas quem vive a sua fé em Jesus não vive só para si. Nós não oramos apenas pelos nossos problemas, porque a nossa fé que nos leva a amar, nos leva a orar não só pelos nossos sofrimentos, mas pelos nossos irmãos, pelos sofrimentos das pessoas ao nosso redor, pelo sofrimento que nós vemos, que deve nos levar a orar. E aqui falamos em oração não só por nós, mas nesse momento, como estamos vendo no mundo, na Ucrânia, em Petrópolis, no nosso país, devemos orar, devemos nos colocar em oração por nós, pelas nossas famílias, pelo nosso povo, pela nossa nação, pela paz entre os homens e pela justiça de Deus, para que acabe também a opressão e a fonte das guerras. Devemos orar, sim, e devemos também nos alegrar, sim. É interessante aqui, está alguém entre vós sofrendo, que ore. Está alguém entre vocês alegre, cante louvores, expresse a sua alegria. Louve, agradeça a Deus, ação de graças, gratidão no coração, as coisas que Deus nos faz, a vida que Deus nos dá, as bênçãos que Deus derrama sobre nós, a sua graça salvadora, mantenedora, transformadora, deve ser motivo de louvor, de cânticos, de alegria. Então, nós temos também que expressar a nossa gratidão, a nossa fé, pelos nossos louvores e pela oração, de ação de graças, de gratidão, de agradecimento a Deus. Por aqui eu encerro, então, a nossa reflexão de hoje, a nossa reflexão para a nossa vida. E é interessante, apenas uma observação aqui. A Bíblia nos ensina a não vivermos fora da realidade. A Bíblia nos ensina a vivermos dentro da realidade. O cristão não é ninguém alienado, o cristão é alguém consciente. O cristão é alguém consciente das suas dores e dos seus sofrimentos. Agora, o cristão também é alguém que é capaz de se alegrar por ele, pelas vitórias, pelas bênçãos de Deus, pela providência de Deus, pela graça de Deus e por aquilo que Deus também pode derramar na vida dos outros. Então, é interessante que o apóstolo Paulo nos diz:
chorai com quem chora, alegrai-vos com quem se alegra. A vida cristã não é uma vida de alienação, mas a vida cristã é uma vida de expressarmos todos os nossos sentimentos a Deus e como irmãos também, e para as pessoas. Nós devemos nos alegrar, devemos ter um espírito de diversão, de alegria, sim, mas consciente, consciente. E é o que gostaríamos de trazer nessa manhã. Na próxima semana, se Deus nos permitir, traremos então as outras partes aqui do texto com relação à oração. E, como não poderia deixar de ser, oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai querido, primeiramente, Pai, nós clamamos a Ti. Nós clamamos a Ti pela misericórdia. Pai, tenha misericórdia daquele povo da Ucrânia, Senhor, que está sofrendo nesse momento. No nome de Jesus, Pai, põe a mão na consciência de déspotas e pessoas malignas e faz cessar esta guerra, Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos isso. Senhor, que o Senhor venha em socorro, Pai. Não sabemos da onde, não sabemos de que forma, não sabemos se é por um acordo, não sabemos pelo que é, mas, Pai, que não seja por mais guerra, por mais batalha, mas que possa cessar essas batalhas, e te pedimos isso no nome de Jesus, Pai. Por aquelas pessoas que estão sofrendo, Pai. Temos pessoas de todo o mundo, temos irmãos nossos, temos pessoas da nossa nação e de todos os lugares do mundo, e tem aquele povo que está sofrendo nesse momento. Clamamos, Senhor, porque esta é a situação emergente do momento, mas também clamamos por todos os povos e nações, que seja derramada a Tua paz e a Tua salvação. Clamamos também aqui, ó Pai, pelo nosso povo, pela situação em que estamos vivendo, que possa haver realmente um derramamento de amor e solidariedade para aqueles nossos queridos de Petrópolis, Senhor, e de outros lugares também que sofrem e estão sofrendo no nosso país, com devastações, ainda com o efeito da pandemia. Senhor, que o Senhor possa fortalecer e reerguer e restaurar a vida de todas as famílias e pessoas que estão em sofrimento aqui, Senhor, no nosso país também. Oramos por isso, Pai. Clamamos a Ti por isso. E que possa haver amor, manifestação de amor e solidariedade da nossa parte, da parte de quem o Senhor mover os corações, ó Pai. Senhor, oramos por nós. Oramos pelas nossas vidas, Senhor. Oramos para que o Senhor possa sondar os nossos corações. Oramos, Senhor, nesse momento pelo que aprendemos na Tua palavra. Oramos, Senhor, para aqueles que estão sofrendo ou pelos nossos próprios sofrimentos. E, Senhor, também queremos derramar a nossa gratidão a Ti. Queremos Te louvar e Te bendizer e Te agradecermos, ó Pai, pelos Teus livramentos, pela Tua restauração, pela Tua cura, pela Tua libertação, ó Pai. Queremos Te agradecer e Te render louvores. Senhor, isso nós Te fazemos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós
esteja com toda a humanidade, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Ele assim nos permitir. Amém.